Olá, muito bom dia. Hoje, dia 25 de novembro de 2022. Você está no canal Todo Poder Emana do Povo e esse é o Jornal da Manhã. Bom, ontem nós vimos uma enxurrada de pessoas, milhares de pessoas nas ruas, mas não para comemorar a Copa, mas para lutar pela sua liberdade. E isso foi muito emblemático e significativo. Nós registramos tudo, embora essa imprensa canalha não tenha coragem de mostrar, mas nós estamos mostrando a luta e o sacrifício dos brasileiros todos os dias. Para falar sobre esse e outros assuntos, já quero trazer aqui para a bancada meu amigo analista político, Gustavo Reis. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Alain. Bom dia, nossa audiência do Todo Poder Emana do Povo, Jornal da Manhã, você que está aí no chat. Bom dia, o Canuto que está entrando. Vamos lá fazer nosso jornal e comentar esse dia de ontem, que teve muita gente se manifestando mais uma vez. E também nosso amigo analista político, Alex Canuto. Bom dia, Canuto. Uma gravata torta aqui, né? Mas bom dia, Alain, bom dia, Gustavo, e bom dia a você que sempre acompanha o Todo Poder Emana do Povo. Bom, já vou começar então mostrando, né? Porque muita gente, aliás, a imprensa, né? Ela está tentando esconder o que está acontecendo no Brasil com a Copa do Mundo. Claro, né? O famoso pão e circo está sendo muito propício para que eles possam tentar distorcer, desvirtuar e não deixar o Brasil saber o que está acontecendo. Reparem, né, que eu não sei, mas provavelmente as emissoras só devem estar falando disso, né? A gente olha nas redes sociais e todo mundo diz que eles só falam de Copa, né? E, enfim, querem esconder o que está acontecendo no Brasil. Mas nós estamos aqui para registrar aquilo que é a verdade, aquilo que está acontecendo no Brasil. E essas imagens que vocês vão ver agora foi de ontem, aqui no Comando Militar do Leste, no Rio de Janeiro. Olha só. Bom, deu para vocês verem aí, né? Milhares de pessoas, Gustavo, foram às ruas ontem, à porta dos QGs, né? E isso exatamente na hora do jogo do Brasil, para mostrar que o povo não está preocupado com Copa do Mundo, que o povo está preocupado com a sua liberdade, que o povo não tolera mais ser roubado, o povo não tolera ter como presidente um ladrão que deveria estar preso e foi libertado para satisfazer a vontade de alguns. Esse é o recado do povo, que não vai arredar pé enquanto essa situação não for revertida, né, Gustavo? Exatamente isso. Para quem está apostando aí que com a Copa do Mundo vão se esvaziar as manifestações, o povo vai parar de lutar, o povo vai parar de ir às ruas, está muito enganado. É uma tentativa muito grande, há uma tentativa muito grande por parte da mídia em fazer isso, em mostrar o tempo inteiro assuntos relacionados à Copa do Mundo, assuntos relacionados aos jogos, que é diversão para muita gente se diverte com isso, muita gente busca ter um pouquinho, assistir para fugir um pouco dessa paranoia política e dar um pouquinho de sanidade mental, mas a aposta não é essa, a aposta é que, por parte da grande mídia, é que isso desmobilize o povo e aquele velho discurso de que o futebol vai unir o país, o futebol vai unir o povo, etc. e tal. O povo está muito consciente do momento que a gente está passando, o povo está muito consciente da necessidade que existe, né, de se manifestar cada vez mais. Cada vez que passa o tempo, eles apostam nesse esticar do tempo para haver uma desmobilização, e cada vez que passa o tempo, mais é necessário que a gente vá às ruas, e não adianta. Isso daí se reflete, inclusive, na própria Copa do Mundo. Eu não sei se o Alan já separou vídeos aí, mas ontem deu para ver uma enxurrada de vídeos onde as pessoas lá no Catar gritavam aquilo que é gritado aqui no Brasil. E eu separei um vídeo, estou até mandando agora para você aí, Alan, de um jornalista de imprensa esportiva pela manhã, falando exatamente isso. E aí veja como é curioso. Quando não está orquestrado, quando não está preparado, quando a pessoa fala de improviso ao vivo, o que ele diz é o seguinte: muita gente reclamando da eleição, muita gente apoiando o presidente. É isso que a gente vê no Brasil e no Catar. Quem está apostando na Copa do Mundo para acabar com o movimento da população brasileira, que vem fazendo história, vem sendo a maior manifestação na história do Ocidente, política, de um povo, está muito enganado. Nós não vamos desistir de jeito nenhum. E aí, né, Canuto, durante muito tempo, a gente sabe, a história nos mostra que eles usavam, né,
o pão e circo para tirar a atenção do povo daquilo que realmente é necessário. Mas o Brasil mudou, né? E essa mudança, né, a gente sempre dá os créditos aqui a pessoas como o professor Olavo de Carvalho, sobretudo ao presidente Bolsonaro, que despertou essa nação também. É o trabalho de muitas mãos, né? Mas o Brasil não está mais naquele sono profundo que era no passado. Hoje as pessoas acordaram e sabem que não... futebol é muito bacana, né? Eu gosto de futebol, vou a estádios e tal, mas existem momentos para você fazer isso. Esse não é o momento de se comemorar nada. E, claro, aqueles que dão o golpe querem esconder esse golpe através do pão e circo, né? Isso já aconteceu em outros momentos da história do nosso país, mas fato é que o povo acordou e é isso que incomoda ao sistema, é o povo acordado. Eles não esperavam por isso. O sistema não quer gente na rua pressionando, trazendo problemas para a política, porque o sistema vive disso, né, de divisão de poder. O sistema não está aí preocupado com o povo. É só a gente olhar, né, ontem, como os caras já estão pulando do barco, né? O Lira, o Marcos Pereira, né, o PP, os republicanos, dizendo, não, olha, nós não sabíamos, né, que o PL ia entrar com essa ação, nós nem concordamos com isso. Se tivessem nos perguntado, ora, nós diríamos que não somos a favor. Pois é, mas vocês são canalhas, porque o tempo inteiro ficaram lá puxando o saco, ficaram lá pedindo, surfando na onda da imagem do presidente, né, e a todo momento o presidente foi bacana, cedeu, por exemplo, o Tarcísio para os republicanos, e agora o que a gente vê é a ingratidão do republicanos. Está aí, ó, né, dizendo agora que elegeu o Tarcísio, está lá? Não, eu não estou aqui. Vocês são covardes. Vocês só estão aí por causa de dinheiro, de divisão de poder. O Lira é outro. Está lá assistindo a Copa, né? Está lá no Catar, está pouco se lixando para o povo. Mas o que eles vão ter que enfrentar pela frente é esse povo resistente, esse povo que acordou, que despertou e que não vai se distrair mais com nada. Nós teremos sim nesse país momentos para comemorar, vamos ter momentos para ver o futebol, certamente, mas esse não é o momento. Esse não é o momento que o povo vai cair em distrações, né, Canuto? Tá sem áudio. Por mais que toda a velha imprensa esteja querendo falar de Copa, o povo não entrou nessa, não. Como você disse, às vezes até para e olha aí o que está acontecendo, mas não está aquela ligação toda como tinha antigamente, pintar a rua e parar, e o Brasil virar um carnaval na época de Copa. Não virou isso, não. Olha outro que aconteceu. Teve grandes movimentações nas cidades aí depois do jogo. Não teve muita coisa, não. E você vê que a velha imprensa, o que seria o objetivo de qualquer empresa comercial, né? De comunicação, inclusive? Vai buscar o lucro, buscar audiência, né? Se eles quisessem ter audiência, podia até falar do jogo também, mas tinha que falar das manifestações. Isso é a notícia, é isso que o povo está querendo ver. Aí eles não mostram isso, o povo vai buscar esse outro lugar, na internet. A internet está mostrando. A internet mostra. Mais uma vez, é por isso que eles querem censurar a internet. Porque a internet não deixa mais a velha imprensa esconder a verdade. Então as pessoas migram para a internet. E quer saber? Se você quer ver a Copa do Mundo, não precisa ver na Globo Lixo. Tem vários canais aqui no YouTube mesmo mostrando. E não é nada ilegal, não. Antigamente eles mostravam o jogo de forma ilegal, mas não é não, agora é legalizado. Eu não sei como é que foi o contrato aí, mas os jogos, você entra aqui, digita jogo da Copa, tem vários canais mostrando no YouTube. Não precisa assistir nos caras lá. Quem sabe assim eles se tocam e param de falar de Copa do Mundo, ou fala menos disso, fala disso como deve ser falado, um assunto acessório, e fala do principal, que é a temperatura do país hoje, é o povo na frente do quartel. Isso é a notícia, sabe? A ação dos caminhoneiros aí, a greve dos caminhoneiros nas estradas, isso é notícia. Não é Copa do Mundo, jogador contundiu, não contundiu, cartão vermelho, isso aí é detalhe, gente. Isso aí é perfumaria. E o segundo ponto que você comentou, Alan, a questão do Centrão aí, Marcos Pereira, Lira, gente, eles nunca foram direita. Esses caras nunca foram direita. O Centrão é dinheiro. Dinheiro. Na hora que o Alexandre de Moraes cortou o fundo partidário, aí mexeu com eles. E o Alexandre de Moraes sabe disso. Esses caras nunca tiveram um pingo de lealdade com o presidente Bolsonaro. Mas nunca tiveram, nem com o presidente Bolsonaro, nem com as ideias. Esses caras não têm ideia nenhuma. A única ideia deles é dinheiro. É dinheiro. E é aquela corrupçãozinha
que é como dizia também o professor Olavo, né? É para comprar joia para as amantes, é para gastar com uísque, é para gastar no cassino. A diferença é a corrupção do PT, que a causa da corrupção é muito pior que a própria corrupção. Mas é o corruptozinho lá. E aí esses caras, eles querem estar do lado vencedor, eles querem apostar no cavalo vencedor. Então, se eles sentirem que o outro lado tem mais chance de ganhar, eles ficam comprando as duas canoas o tempo inteiro. Né? Ah, sentiu que vai para lá, depois volta para cá, vai para lá, volta para cá. Esse é o drive desses caras. Não tem compromisso, não tem ideologia nenhuma. Então, por isso que eu sempre bato na tecla. O pessoal está falando, o Congresso está conservador. Não está conservador coisa nenhuma. Ele está centrão. Né? É porque os analistas de mídia da esquerda querem jogar o centrão para a direita. Na verdade, o centrão é muito mais parecido com a esquerda do que para a direita, porque o centrão é corrupto, assim como a esquerda é corrupta. Tá? Então, centrão não é direita, não. Eles querem determinar o quadradinho deles, só quem é marxista, vermelhinho é aqui, fora daqui é tudo direita. Não. Nós temos os conservadores, definimos o que é conservador, e fora daqui, a esquerda é meia esquerda, até as gradações de esquerda. Tá? E, infelizmente, eu acho que a direita fez uma bancada pequena. Tá? Dos 100 deputados do PL, eu joguei 30 são de direita. O resto é centrão. O Republicanos, tá? Olha o presidente Republicanos. Falou, e embaixo ali também não tem muita coisa diferente daquilo, não. Talvez tenha um ou outro ali que você pode chamar de conservador, mas o resto é oportunista, é centrão. Tá? No Senado, sim, o presidente Bolsonaro elegeu vários indicados por ele, né? Conseguiu colocar vários ali conservadores, mas na Câmara a situação não está tão boa assim. E você vê a posição do Lira também, já começa a jogar para os dois lados ali, e fica todo mundo no compasso de espera, e eles estão no compasso de espera. Né? O negócio deles é não arrumar briga com ninguém para ninguém mexer no butim deles. Esse é a cara, vamos dizer, o objetivo do Centrão. É isso, o Centrão, qualquer governo hoje no Brasil precisa do Centrão para montar a maioria parlamentar. Esse é o nó da questão. E aí a gente não pode esquecer de uma coisa que o Gustavo falou que é muito importante, né? Porque nós estamos vivendo um período em que o mundo inteiro está vendo onde passa o ladrão ou onde tem brasileiros, os brasileiros fazem questão de lembrar que ele é ladrão. Não tem um país sequer do globo que tenha brasileiros que não tenha gente gritando Lula ladrão, seu lugar é na prisão. Em tudo quanto é lugar. Se viu isso ontem no estádio. É por isso que as pessoas estão nas ruas. Elas estão insatisfeitas, indignadas, porque jamais a maioria esmagadora dos brasileiros, né, votaria num canalha, num bandido, num presidiário para ser o presidente do seu país. Verdade é essa. Por isso que o povo está indignado. Eu vou colocar aqui o vídeo, né, que o Gustavo mandou aqui para mim. Olha só, vamos ver aqui. Maris, Bruno e Marra, do link ao vivo que fizemos ontem, logo após a partida, né? Estávamos eu, a Glaucia e o Zinho. E, bem, muita gente ali, felizmente, passando, gritando Zinho, Tetra, mas quando não era isso, era grito envolvendo o nome de um político. Muito mesmo, assim. A cada dois que passavam lá, um gritava em relação à política. Então, daqui a impressão é que isso permanece muito quente. E aí, do Brasil, acho que vocês podem trazer um relato melhor. Tá aí, ó. É o que o Gustavo falou. Não adianta, meu irmão. Em qualquer lugar do planeta onde tiver brasileiro, eles vão sempre lembrar que ele é o ladrão, que ele é o condenado, que ele é o corrupto, que ele que é o cara que deixou o Brasil com quase 15 milhões de desgastes, ele é o cara que arrombou todas as estatais, deixou o país no fundo do poço, envergonhou o país nas páginas policiais. É isso. O brasileiro não quer isso, não vai aceitar isso, né, Gustavo? De modo algum. E ali a gente vê o jornalista desolado, né? Olha, muito triste, etc. e tal. Porque essa é a realidade. Eles não falam para a gente. Eles não passam. Eles tentam nos sufocar com verdades paralelas, com mentiras, né? Verdades paralelas são mentiras, ou com outras notícias. Mas em qualquer canto do planeta o que a gente vê é isso. Ontem eu vi vídeos no metrô de Doha, né? No Catar, fora do estádio, dentro do estádio, link ao vivo, todo mundo gritando a mesma coisa. A gente viu nos Estados Unidos, a gente já viu em Nova York, tirando aquela passagem lá dos ministros do STF, a gente já viu em Nova York, na Times Square, a gente já viu na Europa inteira. Não tem jeito.
A maioria absoluta da população não aceita isso, apesar dos números eleitorais mostrar uma realidade diferente. Mas é essa sensação que nós tínhamos antes da eleição e é essa sensação que nós temos agora. E aí nos tratam como? Como golpistas, como antidemocráticos. E o que a gente está querendo, na verdade, é democracia. Vejam que curioso. Enquanto o Canuto comentava ali, eu fui fazer um teste aqui no meu celular. Eu não uso como buscador de navegação o Google, eu uso outro buscador. E eu escrevi lá o nome do jornal O Globo e cliquei em notícias, que é igualzinho no Google. Aparecem 30 notícias do jornal O Globo. Sabe quantas falam da manifestação de ontem? Nem pro bem nem pro mal, nenhuma. Sabe quantas falam do presidente Bolsonaro? 2 criticando. Sabe quantas falam do novo governo, do tal novo governo que eles querem? Umas 4 ou 5. E o resto é só notícia que nada tem a ver com o clima político, que nada tem a ver com a realidade que nós estamos vivendo. Eles querem esconder, inclusive, o outro lado. Até do outro lado eles não querem falar. Não falam da economia, não falam dos projetos, não falam de nada, nada. Querem só iludir o povo para ver se o povo esquece o momento que nós estamos passando. Por isso que é importante que a gente leve informação, notícia, e que nós não nos desmobilizemos naquilo que nós estamos buscando. Exatamente isso. E para mostrar, né, como eles são canalhas, né, olha só, mais uma canalice. Olha só. A gente vai fingir que esses caras não são criminosos, que não são golpistas, que não estão sendo financiados por gente mais poderosa. Até quando a gente vai fingir que não viu, que não vê, que tem gente manietando essa gente por trás das cortinas, gente com interesses escusos em acabar com a democracia do Brasil. Até quando a gente vai ver uma postura tão leniente e tão cúmplice da Polícia Rodoviária Federal, das polícias estaduais? Até quando a gente vai ver esse conluio entre autoridades golpistas e idiotas úteis que estão querendo colocar fogo nesse país? Até quando a gente vai aguentar esse absurdo que está acontecendo desde o segundo turno no Brasil? Protestos violentos, antidemocráticos, golpistas, criminosos que eu tenho certeza que quando acontecem protestos com bloqueios de estrada, do outro lado da linha ideológica, dizem que não pode acabar com o direito de ir e vir do cidadão e que a polícia tem mais é que entrar rasgando. Eu não estou pedindo para a polícia entrar rasgando, eu estou pedindo para que a lei seja colocada em prática e que a ordem seja restabelecida nesse país. E se for preciso para isso entrar rasgando, que se entre rasgando. Uma gente que não tem vergonha de colocar idosos, crianças, na linha de frente para servirem como escudo humano. Pilantras, canalhas. Chega dessa leniência, o lugar dessa gente é na cadeia. Que barbaridade. Eu não ia falar nada, eu ia ficar calado, porque eu tô em outra, tô numa cobertura de Copa do Mundo. Mas sinto muito, tem coisa que a gente não pode ficar... Não dá pra ficar em silêncio. Quando a gente vê um absurdo desses acontecendo, criminosos, canalhas. Tomara que o seu Deus exista, para que você acerte as suas contas com ele quando chegar. Mas enquanto isso não acontece, que acerte as contas com o Estado brasileiro, com a moralidade. A gente ainda tem um Estado de direito. Pilantras. E o termo vale também aqueles que se acompliciam às autoridades que não podem mais fingir que não estão vendo que isso está acontecendo. Esse é o nível do jornalismo brasileiro. Tomara que o seu Deus exista. Canalha, pilantra, vagabundo, antidemocrático, golpista. Isso ele está se referindo a milhões de senhorinhas, de senhores, de famílias e de crianças que estão nas ruas lutando pela sua liberdade, enquanto ele está lá na Copa, lá no Catar, bostejando, abrindo a boca para colocar para fora todo o ódio, porque é isso que a esquerda tem. A esquerda só tem dentro dela ódio, frustração, ela quer ver o seu mal, ela torce contra você, ela quer que você se exploda. É isso, né? Eu estava vendo aqui há pouco, me mandaram um tweet, né, dizendo que a esquerda estava comemorando, parece que ontem no Jogo do Brasil, eu não vi porque eu não estava na rua com o povo, né, parece que na hora do Jogo do Brasil o Neymar se machucou, e a esquerda comemorou que ele saiu machucado, né, ou seja, torce para a derrota dos brasileiros, torce para a morte, são odiosos. Isso aí é o que eles chamam de mídia, de grande mídia, de imprensa.
O que tem de fato, o que tem de relevante nisso aí, o que tem de construtivo para a nação brasileira, né? É o caminho do caos, do ódio. É só isso que eles têm para oferecer, só isso. Por isso que nós nos recusamos a acreditar que exista 50 milhões de pessoas que tenha escolhido um bandido que defende e que representa tudo isso que nós acabamos de falar agora, né, Canuto? Bom, se esse jornalista é nervosinho desse jeito, você compara os dois, né? O primeiro fez jornalismo, o primeiro lá, o da ESPN. Olha, aqui tá assim, o povo está gritando o nome do político. Você vê que ele relata e a comentarista no estúdio aqui no Brasil já interrompe, já queria dar uma justificativa, ou mudar de assunto, sei lá o que ele vai fazer. Mas ele relatou o fato. De cada 2 pessoas, uma grita o nome de um político aqui. E, obviamente, dá para ver que ele falou a verdade. Se gritaram atrás dele, gritaram também atrás do segundo jornalista, esse da Band, esse lacrador aí. Ainda mais que a Band, é bom saber, ela tem acho que 30% do capital é do governo chinês, uma empresa ligada ao governo. Empresa chinesa significa empresa do governo chinês. Tem capital chinês ali, né, na Band. Aí o cara tá todo revoltadinho, porque tá escutando o povo gritando lá, provavelmente é o Lula ladrão, seu lugar é na prisão, se for preciso a gente acampa, mas o ladrão não sobe a rampa, esse tipo de coisa. E aí ele fica revoltado, e o que ele faz? Ele usa o canal dele, o espaço dele como jornalista ali, para fazer política, para dar a opinião dele. Ele é um concessionário de serviço público. Tá? E aí ele usa aquilo lá, uma cobertura esportiva, ele não está relatando. O outro lá relatou. Ó, eles estão gritando o nome, ele nem fala o nome do político corretamente, para não entrar na política. Aqui estou falando de futebol. O clima da torcida está, o pessoal fala de política, acabou, mas ele não quis entrar na política. O segundo, não, ele usa um espaço para ficar fazendo um discursinho político aí, sabe, parece que saiu do centro acadêmico da faculdade direto para lá, fazer aquele discursinho tosco, né? E aí o discurso dele é lá, eles interrompem a via, o direito de vir, e quando o outro lado interrompe, eles não reclamam. O meu caro, foi o próprio presidente Bolsonaro que falou, o pessoal libera, e no dia seguinte estava liberado as pistas, porque o presidente pediu. Quanto que o Lula pediu para o MST desobstruir uma via, MTST, CUT? Já viu o Lula pedindo isso? Ou algum líder dele, lá, João Pedro Stede, tá? Algum deles pede, nunca pediram. Incentivam e tem vista grossa. O presidente Bolsonaro falou, galera, façam manifestação, mas não interrompam o direito das pessoas de ir e vir. É a primeira coisa. Aí ele veio fazer democracia, né? E se for preciso entrar rasgando, a gente tem que entrar rasgando. Você tá mandando a polícia, você quer que a polícia bata nas pessoas, né? Quando o pessoal da esquerda comete um crime, é cheio de não me toque, a polícia é isso, a polícia é aquilo. Mas quando eles não toleram uma opinião diferente, que não está bloqueando o direito de ir e vir, não está bloqueando rodovia, tem que entrar rasgando. Esse povo é intolerante, é canalha, é sem caráter, sabe? Não existe, eles não defendem a liberdade, porra nenhuma, eles querem o poder, eles querem liberdade para eles e para oprimir os outros. Vem falar que as senhorinhas da manifestação estão indo voluntariamente, é diferente do MST, que usa as crianças ali, vai fazer invasão de terra, vai obstruir via e põe as crianças na frente, é diferente. Ali, ninguém está botando criança na frente e as senhoras estão indo por vontade própria, né? E por fim, né, você falou a questão do Neymar. É impressionante a torcida deles contra o Neymar. E parece que esse jogador que fez o gol aí, eu acho que eu vi alguma coisa que ele é um dos poucos aí que declarou voto no Lula, que fez o gol, né? Então, assim, o esquerdista, ele não torce para a seleção. Ele não mede o futebol, não mede o país, não. Ele vai olhar a política, né? Qual jogador apoiou o Bolsonaro, qual jogador apoiou o Lula. O que apoiou o Bolsonaro, ele vai torcer contra, mesmo que o Brasil perca. O que apoiou o Lula, ele vai torcer a favor, independente do Brasil ganhar ou perder. Assim, se o time inteiro fosse bolsonarista, eles iam torcer contra. Mas como não tem isso, né? As pessoas estão ali, independente da sua opinião política, mas estão ali porque, em tese, são os melhores jogadores do Brasil, mas por esquerdista está pouco se lixando. Está pouco se lixando. Então, eles estão sendo contra o Neymar, mesmo que isso prejudique a seleção. Por isso que eles são contra a meritocracia. Esses caras são os bostas, os incapazes. Eles medem primeiro a política. Quando coincide do jogador do cara da opinião política também ter o mérito, ótimo. Mas se não coincidir, não importa. Eles preferem um perna de pau no lugar do Neymar, desde que o perna de pau seja lulista. É assim que a cabeça de esquerdista, é assim que a cabeça nojenta dessa gente. Né? São capazes de torcer contra a seleção. E só comemorar o gol do cara, porque o cara que marcou o gol ali é petista, declarou voto aí no Lula. Sabe assim, é uma gente asquerosa. E qual que é o combate a isso, gente?
Educação é formação, é informação, é levar informação para as pessoas, levar a verdade. Aos poucos as pessoas vão vendo isso, vão isolando esses caras, tá achando os caras de ridículo. Os caras não têm maioria da população, não têm condições de ganhar uma eleição no voto, eles precisam ganhar com salinha secreta, com voto eletrônico, com urna eletrônica, com urna fantasma, com censura durante a eleição, com radiolão, com abuso do direito de resposta, né, com o golpe da descondenação do Lula. É assim que eles ganham a eleição, porque no voto, mesmo na opinião popular, eles sabem que não ganham, sabem que não tem maioria, não tem como fazer uma disputa num debate em campo aberto. E aí partem para censura. Eles são incapazes, são canalhas, falsos, hipócritas, vivem de mentira, sabe? Vivem de distorção da realidade, de narrativa. Agora, mas essa aí, o pessoal vai comemorar o gol do cara, você vai o gol do Brasil. Peraí, o jogador votou em quem? Ah, pode comemorar ou não pode comemorar? É a paralaxe cognitiva, né? Como dizia o Olavo de Carvalho. É a mente doente dessa gente. Gustavo, eu queria sair um pouquinho desse tema da Copa, né? Porque, na verdade, eu dei o exemplo do Neymar só para mostrar o quanto eles são odiosos. Mas eu queria voltar para as palavras do militante, porque eu não posso nem chamar esse cara de jornalista, porque ele não pode ser jornalista. É impossível ser comparado a jornalista, né? Esse cara é um militante dentro de uma redação jornalística. As palavras dele são puro ódio, né? Ele está ali, a gente botou ali 2 minutos do cara pedindo perseguição às pessoas, chamando as pessoas de golpistas, antidemocráticas, vagabundos, usou todos os adjetivos pejorativos, negativos contra o povo brasileiro. Mas ele diz que é jornalista e está lá no Catar. Deveria estar se preocupando com a Copa. Por que será que ele está preocupado com as manifestações do Brasil? Né? Me parece que aqueles que não querem mostrar o que está acontecendo estão com muito ódio do que está acontecendo e não estão conseguindo guardar para si, porque eles estão vendo uma grande manifestação popular e que o povo não dará paz para vagabundos, bandidos, esses sim, corruptos ladrões que saquearam o povo, né? Todo esquerdista, todo esquerdista é um ditador em potencial. Todos eles, são todos iguais. Exatamente iguais. Tudo aquilo ali que ele acusa a nós, que ele nos chama, que ele nos xinga, é o que ele faz. Vejam, vocês estão usando senhoras e usando crianças como se nós estivéssemos pegando senhoras de idade, pelo braço para levar para a rua. É o tamanho da vilania, da canalice dessa gente. Eles são assim, não são jornalistas. E isso se repete em todas as redações dos grandes veículos de comunicação e dos pequenos. Esse é o grande problema hoje na imprensa. Você liga na sua cidade, numa rádio pequenininha, você vê isso. Você pega um jornalzinho da sua cidade, você vê esse tipo de coisa. Eu fico preocupado. Será que ele acredita nas palavras que ele fala? Será que ele está tão fora da realidade, está tão tomado e dominado pelo ódio, que ele acredita naquilo que ele fala? Que ele acha que realmente eles é que estão lutando por democracia? Será que é verdade que ele acredita? Será que ele acredita realmente nisso? É verdade para ele essa afirmação? Eu duvido que seja, né? É claro que não é. É claro que ele sabe, quando ele fala que nós ainda temos um Estado democrático de direito. Será que ele acha que tudo que está acontecendo no Brasil está dentro da lei? Quando ele fala ali de lei e fica vomitando sobre lei, ele acredita mesmo que a lei está sendo, respeitada no nosso país? Que nós temos justiça? Agride, né? E, Gustavo, agride a fé de milhões de pessoas. Tomara que o seu Deus exista. E é o ponto que eu ia chegar. Depois dele fazer todo esse horror de nos chamar de idiota útil, de xingar, de, enfim, emporcalhar as pessoas, aí ele vem na fé. E aí ele mostra que ele é um extremo materialista, né? Tomara que esse Deus de vocês... Que negócio é esse? Será que lá no Catar ele fala assim sobre o Deus dos árabes? Será que ele teria coragem de falar assim? De brigar? Reclamar que lá no Catar não estão deixando usar a braçadeira LGBT e aí ele xingaria assim alguém lá? Pilantra, né? Infelizmente, canalha e covarde. São ditadores e são covardes. Se valem de uma segurança jurídica que existe para fazer esse tipo de coisa.
E aí, como em todo programa de televisão que você vê aquele bandido, aqueles programas das 6 da tarde, que você vê o bandido quando é pego pela polícia e fala: não, eu sou inocente, eu não fiz nada disso, é um absurdo. Seria igual. Todos eles, não esse, porque esse deve ter a nossa idade, mas todos eles que viveram os anos 60, quando eram pegos por estar fazendo coisa errada, apareciam chorando como pobres coitadinhos, que eles eram inocentes, que estavam lutando por liberdade. Mentira! Mentira! Eles mesmos, dentre eles mesmos, como o Gabeira, eles falam que eles estavam lutando para impor aqui a ditadura do proletariado. Eles estavam lutando por uma revolução, para transformar o Brasil num país comunista. Quem fala são eles próprios. E eles até hoje aparecem falando de democracia, que eles lutavam pela liberdade e choram, que sofreram muito. Mentira! Eles assaltavam bancos, eles assaltavam a mão armada, eles mataram soldados, eles mataram pessoas, eles mataram civis. Esse tipo de sequestraram embaixadores. Sequestraram embaixadores. Fizeram o diabo. Fizeram o diabo. Que os professores escondem da gente. Que a imprensa esconde da gente. Fizeram o diabo. E aí eles aparecem assim, valentes, porque tem o microfone na mão e sabe que nada vai acontecer com eles. Se a lei e a ordem tivesse efetivamente restabelecida no país, duvido que ele falaria isso, duvido. E duvido que ele tenha coragem de falar isso na frente de um monte de brasileiros, de brasileiros comuns. Duvido que ele falaria isso na frente de 50 idosos vestidos de verde e amarelo. Duvido. Exatamente. E só falavam isso, e esse discursinho vagabundo deles é por um único motivo. É aquele mesmo motivo de sempre, né? São vagabundos que não gostam de trabalhar. Sabe por que esse discursinho de perseguição? Para ir lá naquela comissão lá da anistia, como é que é o nome daquela comissão lá que a Dilma fez? Comissão da Verdade. Comissão da Verdade, para pedir, ó... Comissão da meia verdade. Isso. Para pedir, ó, din-din. É isso que eles queriam lá. Ah, eu fui perseguido, eu fui não sei o quê. Por favor, me dá um salário aí. Por favor, me indeniza aí por esses anos. Tudo bandido. Tudo bandido. Aí você vai ver o número de pessoas, né? Porque esses aí que dizem, não, teve uma ditadura no Brasil, não sei o quê. Quantas pessoas foram presas? Aí você vai somar lá, não dá 500 pessoas. 200 e poucas pessoas. Aí quem são essas 200 e poucas pessoas? Vão pegar a ficha corrida deles. Tudo bandido, sequestradores, atiradores, gente que estava sendo financiada por Cuba, né? Gente que estava planejando um golpe. Como o Gustavo disse, o próprio Gabeira, um esquerdista, confessa isso todas as vezes que ele tem a oportunidade de falar. E aí, a gente tem que aproveitar esse gancho aqui para dizer uma coisa para vocês. Ontem, né? Andou circulando por aí a informação de que, na reunião com o presidente Bolsonaro, os militares disseram que não, é melhor deixar isso para lá, vamos antecipar a posse de não sei quem, e que não sei o quê, e que é melhor não entrar em confronto com A, B ou C. Mentira! Conversa fiada. Quem divulgou isso está mentindo, está tentando desanimar as pessoas, o povo. Eu vou colocar aqui na tela para vocês o tweet, né? Deixa eu só pegar aqui, de uma pessoa que está pertinho do presidente Bolsonaro, é ministro dele, inclusive há poucos dias o presidente até nomeou ele. Está aqui, ó, o tweet do Gilson Machado, né, que foi eleito senador. Não acreditem em nada que a mídia está dizendo sobre um encontro de ontem entre o presidente Bolsonaro e as Forças Armadas. É isso. Para aqueles que, a cada momento, né, que houve uma notícia, já fica, né, porque também tem gente assim pra caramba, né, a gente precisa reconhecer. A pessoa não pode ouvir uma notícia, né? Ou escutou uma notícia ali, não sei... Ai, meu Deus. Aí já entra no desânimo. Aí houve uma notícia de que vai ter alguma coisa aí. Pum. Parece que ela vive de injeção na veia. Falaram uma notícia positiva, ela fica alegre. Falaram uma negativa, ela desaba. Gente, o povo não pode ser assim. Se a gente ficar voz a tudo que todo mundo fala, né? Como é que você vai seguir? Você tem que ter convicção. Você tem que ter certeza. Qual é a certeza que você tem? Então, guarda ela no seu coração e prossegue em frente. Né? Se você tem certeza que nós vamos vencer, foco, tem certeza que vai vencer a batalha, segue em frente.
Agora, não dá para você ficar, a cada momento que você ouve uma notícia da mídia, desanima. Aí vem uma outra notícia que para você é boa, né? Ah, vai ter alguma coisa. Aí você anima e desanima. Só que na hora que desanima, as pessoas ficam lá comentando, ficam lá mandando em grupos de WhatsApp, desanimando um ou outro. Aí, meu caro, você não está ajudando, está atrapalhando. Se a gente não tiver foco, se nós não formos pessoas de fé, que não se abala com as muitas vozes que falam ao nosso ouvido, porque se você pensar que não vai ter vai existir muitas vozes ao longo da sua vida. Não é só agora, não. Isso é para tudo na sua vida. Você acha que quando você colocar um objetivo na sua vida, de você ser um empreendedor, de você abrir seu próprio negócio, de você vencer, de não depender de ninguém, você acha que não vai vir várias vozes para te desanimar, não? Ah, fulano, deixa isso para lá. Né? Ó, empreender no Brasil é muito complicado. Se você pagar todos os impostos que tem que pagar, você não vai conseguir. Ah, é isso, é aquilo, a situação está ruim, econômica. Se você der ouvido a tudo que as pessoas falam para você, você não sai de casa, você não dá um passo na sua vida, você não progride, você não empreende, você não abre seu negócio, você não vence. A mesma coisa está acontecendo aqui. A mídia está plantando no nosso meio muitas vozes para desanimar o povo do objetivo que é a libertação total do país e a prisão daqueles que, obviamente, derrubaram e traíram a pátria. Então não caiam nessas narrativas. Não caiam nessas narrativas. É o povo que vai salvar o país. Se o povo desanimar e enfraquecer, já era. Qual foi a ditadura no mundo que vocês conhecem que conseguiu se libertar? Aliás, qual foi o povo que conseguiu se libertar de uma ditadura, reclamando, choramingando? Eu vejo aí ao redor do mundo as pessoas ficam nas ruas dezenas de dias, né? Às vezes teve uma aí que ficou 3 meses, a gente viu. Não dá, não pode desanimar. Cuidado, nem todo mundo que está perto de você é gente que está querendo o seu bem, é gente de direita. Não é porque lá no perfil do cara tem uma bandeirinha do Brasil que ele é patriota. Tá? Tem muita gente infiltrada no nosso meio, né, para desanimar, para tirar a esperança do povo. Cuidado com essas conversas. Não caiam nisso. Procure a fonte do governo federal. Veja se o presidente falou alguma coisa. Veja se aqueles que estão ao lado do presidente, estão falando isso, né? Estão confirmando. Porque aí muita gente vai replicando, como a gente viu a Revista Oeste, né? Que é uma boa revista, produzida por pessoas sérias, né? O Augusto Nunes está lá, o Guzo está lá, né? Meu nome dele, o Fiuza, só gente boa, mas às vezes acaba escorregando, porque acaba dando ouvidos, né, a quem não tem que ouvir. Então, nesse momento, nós temos que dar ouvidos ao nosso líder, nós temos que dar ouvido aos que estão ao lado deles. As Forças Armadas falaram alguma coisa? Não falaram nada. Então, por favor, desconsiderem. Não caia na narrativa da mídia, porque tudo que eles querem é desconstruir o movimento popular. E o povo tem que ser forte nesse momento, né, Canuto? Tem que saber muito bem o mundo que a gente vive hoje, né? Esse pessoal vive da mentira, vive realmente querendo sabotar esse tipo de coisa, né? Fica plantando. Agora a gente vê aí, o pessoal, a última agora foi essa de ontem, que o presidente teve que se reunir com militares e tal, e a mídia começa a querer falar o que foi tratado na reunião, sabe? O Gilson Machado já postou aí, não acredita em nada do que eles estão falando. Aí começa a falar que os generais disseram isso, aquilo. Vocês acham que eles iam dar informação para a mídia? Não iam dar, a não ser que plantasse uma desinformação, uma contra-informação, e a mídia toma barrigada, né? Então, gente, nós temos muito claro o que a gente quer para o país, sabe? A gente quer um país democrático, sem censura, com liberdade, onde a gente possa ter confiança nas instituições, nas autoridades. Hoje o povo não tem confiança, principalmente no STF, não tem essa confiança. Hoje nós vivemos a República da Toga, um modelo arcaico, falido, que foi traçado para tirar poder do povo, tirar o poder, apesar de escrever na Constituição de forma falsa, lá todo poder emana do povo. Mas hoje todo poder emana do STF. E por que ele está emanando? Porque ainda tem gente que acredita que eles têm o poder, eles não têm autoridade. A lei não permite
que eles estão fazendo. A lei não dá direito a gente fazer o que quer, de dar a última palavra. Outro dia eu vi também um advogado fazendo análise aí, não, a Constituição deu ao STF o direito de errar por último. Onde é que está escrito isso na Constituição? Não está escrito em lugar nenhum. Só que eles ficaram repetindo. Alguém inventou isso, provavelmente um professor aí, fazendo a tese dele, a doutrina, inventou essa história aí e começa a repetir isso várias vezes até as pessoas acreditarem que o STF pode dar a última palavra sobre tudo, pode errar por último. Não pode, isso não está escrito na Constituição. Mas eles se autoproclamam com todo aquele teatro da corte, né, toda aquela liturgia lá, falando difícil e tal. Então nós entendemos que assim, estamos fazendo o controle de constitucionalidade, fazem isso num caso sem importância, depois aplicam o mesmo entendimento num caso um pouquinho maior, depois um pouquinho maior. Chegou na situação de hoje. Chegou na situação. E as pessoas começam a acreditar, não, realmente é o STF que manda. O STF não manda. Ele só está mandando. Tem gente acreditando e cumprindo a ordem dele. Cumprindo as ordens. Sabe assim, e não adianta você pegar e requerer ao próprio STF, ao próprio sistema de justiça. Quem manda é o povo. O povo tem autoridade para destituir aquilo ali. Para destituir dos cargos do ministro. É como aquele desembargador falou em cima do carro de som, gente. Não é fechamento do STF. Vai ter que ter uma corte de justiça no Brasil. Vai ter uma corte suprema. Vai ter que ter. Todos os países têm isso. A questão é que hoje essa corte está cheia de pessoas que não pensam no Brasil, que agem de acordo com seus interesses próprios e ultrapassando suas atribuições. Esse é o problema. Essas pessoas precisam ser removidas de lá. Já tem diversos pedidos de impeachment no STF, no Senado. Vai chegar mais um agora, do Barroso, né? E, assim, isso tem que ser levado adiante. O presidente do Senado não quer pautar. Olha, o povo tem autoridade de pautar isso aí. O povo tem autoridade de votar o que quiser na porta dos quartéis. Ali é democracia direta. É o povo que decide. Se o povo quiser destituir aquele presidente chinfrim do Senado e ministros do STF, o povo tem autoridade para fazer isso. O povo se sente representado pelas Forças Armadas. O povo não se sente representado pelo STF, não se sente representado pela maioria dos parlamentares ali, Senado, Câmara e tudo aí. Não se sente. O povo se sente representado pelas Forças Armadas. O povo dá às Forças Armadas essa autoridade. Tá? O povo delega às Forças Armadas o papel de restaurar a liberdade e a estabilidade do Brasil. E aí eu volto àquela pergunta: o que as Forças Armadas estão esperando para restaurar a liberdade e a estabilidade do Brasil? Os esquerdistas vão falar que é golpe. Tudo contra eles é golpe. Eles chamam o impeachment votado na Câmara dos Deputados no Senado de golpe. Eles chamam isso de golpe. Tudo contra eles é golpe. Quando eles impeacham um outro presidente, aí é democracia. Quando eles usam a força, quando necessário, quando eles entendem necessário, aí não é golpe. Golpe é tudo que é contra eles. Tem a dó, né? O povo está na rua. O povo está na rua, dizendo, Forças Armadas, vocês nos representam, ajam, né? Eles são tão canalhas, não sei se você viu, que eles estão querendo mudar a lei do impeachment, para que cada pessoa que entrar com pedido de impeachment e ele não prosperar, essa pessoa seja punida. Olha só como eles são vagabundos. A gente já viu o Genuíno querendo tirar o 142 da Constituição, agora eles estão querendo amedrontar, né, as pessoas de não mais entrarem com pedido de impeachment. São um bando de bandidos. E depois disso tudo, tem agora a ameaça aos evangélicos, né? Não sei se vocês viram, mas olha só, eu vou ler aqui para vocês, né, porque o ladrão, ele está achando que ele... Eu não sei o que ele está achando, né? Olha aqui, o ladrão quer apoio de evangélicos a vacinas e diz que pode responsabilizá-los por mortes. Olha só o que esse monstro está falando. Eu pretendo procurar várias igrejas evangélicas e discutir com o chefe delas. Olha, qual é o comportamento de vocês nessa questão das vacinas? Ou vamos responsabilizar vocês pelas mortes das pessoas? Primeiro, tem que avisar para esse animal, né? Não sei nem se... Não pode chamar de animal, porque os animais são tão bacaninhas, né? Mas tem que chamar esse cara de monstro. Tem que avisar primeiro para esse monstro, primeiro que chegar lá. Primeiro que ele não vai... E segundo, não tem a mínima autoridade de pressionar ninguém. Que negócio é esse?
de querer ir para cima de lideranças evangélicas e responsabilizar os pastores por isso. Canalhas, vocês não passam de canalhas, estão querendo aí, né? A gente está querendo, está vendo a tentativa de golpe, Gustavo, que eles estão querendo dar, já falando outra vez de pandemia, de não sei o quê, e blá, 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 e agora estão voltando com a obrigatoriedade da máscara, que a partir de hoje é obrigatório outra vez dentro dos aeroportos e nos aviões. Por quê? Porque a gente sabe o que esses caras querem é gastar é um cheque em branco, gastar sem responsabilidade. Só que ele não vai chegar lá. Mas é bom que as pessoas vejam, né? E eu acredito até que a grande maioria esmagadora dos pastores, né? Estão falando de gente séria, não é de pilantra que apoia bandido, né? Mas a maioria foi contra ele. É por isso que ele está com ódio dos evangélicos, está com ódio dos pastores e querem punir, porque jamais uma pessoa decente, jamais uma pessoa que defende os valores cristãos pode estar ao lado de um bandido como esse. Então, agora eles estão desesperados, tentando punir as pessoas. A que ponto esses caras chegaram? Por isso é que a gente fala sempre aqui, tem que prender. Canalha, bandido, tem que voltar para a prisão, mas prisão perpétua. Não tem esse negócio de prisão perpétua. O cara está ameaçando. Já ameaçou lá a campanha o Zema, né? Ameaçou o Zema, agora está ameaçando os evangélicos, está querendo dar um golpe no país. Canalha. Tem que voltar para a prisão, né, Gustavo? Eles são tão canalhas, tão cretinos, que eles se reuniram ontem com o ministro da Saúde. Todos de máscara, fizeram foto para a imprensa, aí eles filmam, passam no Jornal Nacional, depois foram assistir o jogo, todos eles juntos, vestidos de verde e amarelo, com vermelho no meio, óbvio, né? Não tinha ninguém usando máscara, nem eles acreditam na máscara. Tudo é narrativa para arrumar bilhões, são milhões não, bilhões, eles vão roubar tudo. Caráter é repetição de hábito. O hábito dessa gente sempre foi esse, sempre foi de roubo. Vocês acham que essa gente tem caráter? Vocês acham que essa gente é capaz de fazer um governo sério? Vocês acham que essa gente está preocupada com o povo brasileiro de verdade? Quando eles falam de Deus, eles não acreditam em Deus. Eles são materialistas. Eles têm Deus e o cristianismo como o pior dos inimigos. Porque Deus e o cristianismo traz luz, discernimento. Eles são as trevas. É isso que essa gente é. Eles não estão preocupados com ninguém. Não estão preocupados com o próximo, não estão preocupados com nada, a não ser poder e dinheiro. Os idiotas úteis que ficam aí falando que são cristãos, mas votam na esquerda, eles são tão ruins como cristãos e tão ruins como esquerdistas. Porque o esquerdista de verdade não acredita em nada. Está lá no livro de todos e nas declarações de todos os líderes dessas revoluções de esquerda. Enfim, o que eles querem é dinheiro, né, Alan? A gente sabe, controlar a população, trazer o medo para as pessoas não se manifestarem, porque com medo de pegar uma doença as pessoas não vão às ruas. É isso que eles querem. A gente está vendo uma ditadura implantada no Brasil, a democracia não existe, e avançando a passos larguíssimos, para que ela se torne muito dura e muito rígida. É isso que a gente está vendo. Simples assim. E comendo o nosso dinheiro, as riquezas do Brasil, um país muito rico, um país muito próspero, um país de riqueza sem igual, para essa gente aí viver às custas do sofrimento do povo brasileiro, né? Monstros, verdadeiros monstros. O que a gente quer saber é isso aqui, ó. Aí, ó, Lewandowski manda o ladrão explicar cadê o que foi feito com os 600 mil reais em contas de campanha. Irregularidades identificadas mencionam itens como nota fiscal, impulsionamento de conteúdo, passagens aéreas e hospedagens. É isso que eles queriam fazer com o fundão. Pegaram o dinheiro e foram se hospedar em hotéis 5 estrelas, contrataram empresas de amigos. Para quê? Para pedir o retorno do dinheirinho? Ah, não aprovaram as contas, não? Ué, tá faltando o quê? Né? O povo brasileiro, que é o dono do dinheiro, quer saber cadê o dinheiro?
O que vocês fizeram com o dinheiro do povo, seus bandidos? Porque a única coisa que vocês sabem fazer é isso, é roubar, é desviar, né? E o povo brasileiro exige saber para onde foi esse dinheiro. Quais foram as empresas que vocês mandaram? A gente quer saber as notas fiscais para onde vocês mandaram e como retornou para vocês esse dinheiro. Porque até agora está aqui, ó, para pagar mordomia, luxo, para fechar praia particular, para ficar em hotéis 5 estrelas e para pagar jatinhos nos quais vocês foram de graças, né? De graça, é isso, né? Isso é o PT. Isso é o PT. Roubo, isso é o PT. Sequestro, isso é o PT. Desvio. É uma verdadeira organização criminosa, né, Canuto? Opa, né? Esse dinheiro de fundão eleitoral, isso não tinha que existir, isso é uma excrescência, né? O que é o fundão eleitoral? A velha política, a política que fez a República de 88, a Constituição de 88, a República da Toga, eles montaram um esquema, não que tenha assim, saiu da cabeça de alguém, arquitetado, vamos fazer essa sacanagem. O sistema ele vai sendo construído e moldado ao longo dos anos. Era o esquema de triangulação, o esquema da corrupção, né? O corrupto investia no candidato, às vezes em mais de um, botava um pé em cada canoa. Uma vez o cara se elegendo, ele favorece ele incolui com esse corrupto que o financiou, ele favorece, por exemplo, em licitações, em compras públicas, compra superfaturada, entre várias formas de corrupção, ele favorece os interesses desse empresário corrupto que financia o candidato. E aí, ele ganhando lucro, com o lucro dele, ele refinancia na outra eleição os candidatos e o sistema vinha nessa triangulação. Dinheiro público do povo indo para esses corruptos que gastavam nas campanhas milionárias que a gente via por aí e vê ainda, né? Aí o sistema vai se adaptando, proibiram faixa nas ruas, porque isso era uma ostentação de dinheiro, outdoor, cartaz, não pode mais, mas aí o dinheiro ele sai das faixas direto para compra de voto. O dinheiro é o mesmo, só que ao invés de gastar com faixa, com outdoor, gasta-se com compra de votos. Aí veio um dos buracos que eles deixaram nesse sistema, permitiu operações das polícias e dos ministérios públicos, e a mais famosa delas foi a Lava Jato, mas foram várias operações que desmontaram, começaram a cortar esse esquema de triangulação, né, com o empresário. E aí o pessoal fala, como é que nós vamos financiar a nossa campanha? Ô bicho, a campanha não precisa ser cara. Se você tem voto de opinião, não precisa gastar muito dinheiro. Mas quem tem voto comprado precisa de dinheiro. Quem não tem ideia, não tem proposta, não tem como chegar para o eleitor e ter credibilidade, ele precisa comprar voto. E se você cortou essa fonte de financiamento da triangulação com o empresário, como é que eles iam fazer? Aí inventaram o tal do financiamento público de campanha, né? Além do fundo partidário, o fundo partidário é para manter o dia a dia dos partidos, que já é um absurdo, que, salvo engano, é só no Brasil que tem isso. Não sei se outro país tem dinheiro público para manter partido, né? Dinheiro público para manter partido. Aí, e não acha que o dinheiro é para pagar o salário da secretária, pagar a conta de luz. Não. É para isso aí. É para viagem. A viagem é trabalho. Vou encontrar com os correios do diretório, geralmente numa cidade turística aprazível, na praia. Aí ele marca a reunião na sexta-feira e outra na segunda. E passa o final de semana lá, hotel 5 estrelas, almoços em restaurantes caros. Tá aqui, almoço de trabalho. Aí bota a nota lá na prestação de contas. Almoço em restaurantes caríssimos, entre outras. Isso quando não é o desvio puro e simples. A nota superfaturada, nota de gráfica. Rodamos 1 milhão de panfletos aí. Cadê? Distribuiu aí na rua. Como é que você vai provar que teve aquele 1 milhão? Né? Nota de gráfica, entre outras coisas aí, consultoria, não sei o que, tudo dinheiro de fundo partidário. Aí vem a nota, recebeu 2 milhões de consultoria. Tá aqui, ó. Paguei 2 milhões de consultoria. É assim que vai embora dinheiro de fundo partidário e fundão eleitoral. O fundo eleitoral foi criado para a classe política, para a velha política se manter no poder, já que não tem a triangulação com o empresário. Então, você abre o cofre direto. Antigamente, você passava o dinheiro público para o empresário e fazia a triangulação. Agora, você abre o cofre direto, pega o dinheiro, põe no seu bolso e vai, entre aspas, gastar na campanha. Olha, a gente vê casos, às vezes, de candidatos aí que gastam 1 ou 2 milhões de fundo partidário e tem 800 votos. E aí? Com 2 milhões só teve 800 votos. Ou algo em torno disso aí, pouquíssimos votos. E aí aparece um monte de nota fiscal, consultoria, gráfica, sei lá, 500 mil reais para fazer um site na internet, tudo isso aí, olha as prestações de conta. E aí não é só o PT não, viu? É generalizado nos partidos. Porque não tem partido de direita no Brasil, só tem partidos de centrão, de esquerda. Se fuçar, não vou dizer, obviamente, não todos os candidatos se prestam a isso, não todos os partidos
se prestam a isso, mas se fuçar, acha isso aí, gente. Tinha que cortar fundo eleitoral e fundo partidário. Ou você vive de doação, ou de doação. Então, você vai fazer campanha, precisa de dinheiro para montar um site, para fazer sua rede social. Ou 10, 15, 20, 30, 50, 100 mil você faz a campanha. Precisa de milhões de fundo partidário para isso, de fundo eleitoral. Não precisa ser uma excrescência que tem que acabar. Bom, e aí, né, tudo que esses malditos aparecem, colocam as mãos, só do nome deles aparecer em qualquer coisa já é prejuízo. Só de aparecer em qualquer coisa já é prejuízo. Olha só, Petrobras desvaloriza 23% desde o segundo turno das eleições. Valor de mercado da companhia recuou 448 bilhões em 28 de outubro. Olha só que absurdo é só dos investidores saberem que esse bandido estava no cenário disputando e o golpe era possível. Olha só o quanto nós já perdemos. Né? Tudo onde eles chegam, ninguém quer estar. É como a gente falou aqui agora, lá no Catar, tem gente gritando ladrão. Lá nos Estados Unidos tem gente gritando ladrão. Lá em Portugal tem gente gritando ladrão. Ninguém quer estar perto desse cara. Ninguém. Essa que é a realidade. Onde eles chegam, eles destroem tudo. Deixa a terra arrasada. E o pior é ver isso aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês aqui agora, que às vezes a gente fala, né, desses políticos só têm interesses próprios, né, não estão nem aí para o povo, enquanto o país está pegando fogo e as pessoas lutando para não entregarem justamente na mão desses bandidos. Deixa eu achar aqui para botar para vocês verem, né? Tá aqui, cadê? Tá aqui, achei. Olha aqui. Tá aí na tela. Tá dando para vocês verem? Propaganda que eles botam aqui, mas eu vou fechar aqui. Tá aqui, ó. Veja aí se vocês conseguem ver. Aberto, tá aberto pra gente. Toffoli reúne Alexandre de Moraes, Ciro Nogueira, Cássio Nunes e Joaquim Barbosa em festa de aniversário. Tá lá, ó. Todo mundo reunidinho, tá aí, ó. Não sei se dá dando para vocês verem a foto. Todo mundo reunidinho, comemorando, né? E o Ciro Nogueira, né, que é o cara do tic-tac, né, tá lá toda hora escrevendo tic-tac, 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 junto com Lira, né, são dois aproveitadores, estão se lixando para o povo, só atrás de poder, de espaço na máquina. É isso. O povo está na rua, o povo está lutando, o povo está se sacrificando e eles estão fazendo festinha. Festinha, Gustavo. Todos de braços dados e que se dane o povo. É por isso que nós chegamos num ponto da nossa história que não tem mais volta. Não tem mais volta. Ou a gente recupera o poder ou acabou. E aí entra aquilo que a gente tem falado sempre. O protagonismo é do povo. Povo, esqueçam que um general vai fazer por você, ou que fulano vai fazer por você. Eles só vão fazer, qualquer um só vai agir, se o povo determinar. O povo, por enquanto, está pedindo. O povo precisa determinar o que ele quer. O povo precisa ir às ruas, por mais difícil que seja, por mais cansativo que esteja sendo, por mais dolorido que esteja sendo. O povo precisa determinar o que ele quer. Não é fazer quebra-quebra, não é criar um caos no país, nada disso, mas é mostrar o que ele efetivamente quer. Porque as pessoas que estão no sistema, elas querem a manutenção do sistema. Simples assim. Olha, presidente Bolsonaro, fiz um acordo com vocês de te apoiar, não sei o que, a gente tentar a reeleição, não deu, agora vamos deixar para lá, bababá, e já começa a conversar do outro lado. Não sei. É assim que funciona. Sempre foi assim. Política sempre foi assim. Sempre foi assim. Então, nós precisamos determinar aquilo que nós queremos. Nós não queremos nada fora da lei.
Muito pelo contrário, nós queremos o restabelecimento da lei. A mídia vem fazer um discurso de que tudo que a gente está pedindo é fora da lei, tudo que a gente está falando é golpista, tudo que a gente está fazendo é para desrespeitar a Constituição, mas não é. Não é. Somos poucos perseguidos nas redes sociais e na imprensa, mas somos a maioria da população. A maioria da população. Então, nós temos que mostrar aquilo que nós queremos. Vamos lá. A notícia que saiu ontem por conta das Forças Armadas, se eu não me engano, ela saiu pelo Estadão, que escutou uma fonte que teria sido Jacques Wagner. Jacques Wagner do PT, que foi ex-ministro da Defesa. Por que ele daria essa declaração? Por que ele daria essa declaração? Simplesmente para tirar o nosso engajamento, para que a gente desista. Os militares não vão fazer nada, vamos desistir. E aí vem duas revistas, teoricamente, da direita, vamos colocar assim, teoricamente da direita, porque a gente sabe que eles fazem jornalismo, e se eles tiverem que falar contra o governo, eles vão falar contra o governo, se eles tiverem que falar contra alguém que esteja agindo errado, que seja do nosso lado, eles falarão. Então, vem dois veículos de imprensa isentos, e replicam essa notícia. Me parece que o objetivo foi de que as pessoas se revoltassem e fossem às ruas. Talvez algum gênio tenha achado isso. Mas eles apenas corroboraram uma declaração do senhor Jacques Wagner, petista, um dos líderes do PT. Vamos imaginar, ainda que essa informação seja verdadeira, que lá dentro do alto comando, que é feito por 15 ou 20 militares, o alto comando do Exército são 15, eu acho que o alto comando das Forças Armadas são 20, né? 20 militares. Tenham lá 4 ou 5 que não queiram fazer nada, que acham que não deve ser feito nada e que, poxa, isso daí é problema político e a política que se resolve, etc. e tal. Como é que a gente convence esses 5? Porque já virou uma ditadura da minoria. Se a gente tem uma minoria lá botando pé no freio, não deixando que nada aconteça, é uma ditadura da minoria. A minoria está prevalecendo em relação à maioria. Como é que a gente faz com que esse pessoal mude de ideia? Determinando o que a gente quer, ocupando as ruas e mostrando que a gente não está satisfeito com nada disso. Então, pouco importa se a notícia é verdadeira ou falsa. No fundo, pouco importa. O que importa é que a gente mostre o tempo inteiro o que nós queremos e o que nós não aceitamos. E o povo brasileiro tem feito isso. Precisa fazer mais? Precisa. Infelizmente, precisa. Por mais cansativo e dolorido que esteja sendo. Precisa. Se ainda não estão nos ouvindo, o que precisa para essa gente nos ouvir? Mostrar o que a gente realmente quer. É isso. Não tem jeito, não tem solução, não tem escapatória. Vai ser assim. Se nós quisermos que o nosso destino seja diferente, nós temos que mostrar que o nosso destino precisa ser diferente. Agora, se a gente acha que tudo bem, que não dá mais, que acabou, fique em casa. Efetivamente, fique em casa. Não se manifeste mais. Não se manifeste nas redes, não ajude, não divulgue minha notícia, não passe informação correta para as pessoas. Agora, se você acha que tem que lutar, não tem jeito, tem que lutar. Se a luta ainda não deu resultado, continua lutando. O que não pode é parar. Se parar, se deixar se levar por esse tipo de informação, é tudo o que eles querem. Nós estamos vivendo agora um momento em que eles vão usar a Copa do Mundo toda a seu favor. Inclusive para que se haja uma ação repercutir no mundo inteiro, jogadores fazerem protestos, etc. e tal. Tudo isso a gente tem que pensar. Em tudo isso a gente tem que pensar. Então, nós precisamos ser resilientes. Resistência acima de tudo. Resistentes a tudo isso que está acontecendo. E determinar que o nosso objetivo precisa ser alcançado. Para isso, a gente precisa de foco. Nós não estamos querendo dar golpe, nós não estamos querendo cometer injustiças, nós estamos querendo trazer de volta a democracia e a normalidade jurídica e moral ao nosso país. Existem denúncias graves em relação a muita coisa. Essas denúncias não estão sendo sequer investigadas, estão tergiversando nas decisões para culpar aqueles que estão denunciando o que há de grave, colocá-los como culpados, para culpar aqueles que estão denunciando o que há de grave. Nós não queremos isso no nosso país. Nós não podemos aceitar isso no nosso país. Nós podemos ganhar ou perder, desde que seja justo. Democracia é isso. Uma hora você está no poder, outra hora seu grupo político não está no poder. Que seja assim. Agora, não do jeito que está sendo. Por exemplo, estamos tendo manifestações na América do Sul inteira. O Peru elegeu um presidente que todo mundo, por uma diferença muito pequenininha, igual aqui, e que a população não tem aceitado. Acabou de cair o 5º primeiro-ministro no Peru.
A imprensa não vai falar para você. Lá no Peru, o povo está nas ruas. Então, nós não podemos ficar assim, olha, vai ter que ser até a data tal. Se não for até a data tal, acabou. Olha, tem que ser assim. Se fulano não fizer isso, acabou. Olha, tem que ser não sei o quê. Se não tiver isso, acabou. Como o Alan falou, como se todo mundo estivesse vivendo sob a base de substância na veia. Uma euforia enorme ou uma depressão enorme. Não. A gente só tem que estar consciente de uma coisa. Lutar. Lutar, 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 lutar o tempo inteiro, até que a gente consiga aquilo que nós queremos. Porque nós somos o povo, o poder emana do povo, o povo é a maioria, o povo que tem se manifestado é a maioria. Se nós tivéssemos uma turma enorme do outro lado, não aceitando nada disso que nós estamos tentando, aí sim seria um golpe. Mas não é isso. O que a gente vê é o povo, efetivamente o povo. Como falou o general Vilas Boas, o general dos generais, que tem forte ascensão sobre todos os generais das Forças Armadas. Ele falou o quê? O povo que luta por liberdade jamais é vencido. Então, nós precisamos continuar a nossa luta. Nós precisamos continuar mostrando que nós queremos democracia, que nós queremos liberdade, que nós queremos justiça acima de tudo. É isso que nós queremos. Nós precisamos saber usar essas palavras a nosso favor, porque eles ficam falando e posando de democrata, e quem quer democracia é a gente. Então, a gente está lutando por democracia verdadeiramente. Não eles, não o lado de lá, que quer te calar, que não quer deixar que você fale. Como o jornalista que falou ali que tem que sentar o pau. Se tiver que sentar o pau, senta o pau. Nós não somos assim. Nós não queremos isso. Então, lute, seja resistente, ânimo, tenha fé, tenha foco, cobre as pessoas que precisam agir. Cobrar é uma coisa, xingá-las e descredibilizá-las é outra. Nós estamos dando apoio e mostrando aquilo que a gente quer. E nós não podemos desistir. O Alan citou o exemplo da Ucrânia. 89 dias queriam validar uma eleição que elegia um presidente comunista. Foram necessários 89 dias do povo ucraniano nas ruas para poder anular a eleição. O Brasil já passou por essa experiência, outros países já passaram por essa experiência. Está na nossa vez de continuar mostrando que nós não aceitamos o que estão tentando implantar no nosso país. Jornalistas lá de fora têm mostrado que a nossa manifestação é a maior manifestação na história do Ocidente, porque não é só na capital, não é só em 2, 3 cidades importantes, são centenas de cidades se manifestando, dia sim, dia também. Então a gente não pode desistir, não pode se emprenhar pelos ouvidos, desculpa a expressão, com tudo aquilo que sai na imprensa, com tudo aquilo que sai na mídia. Não pode sequer acreditar que tem militar que quer ou que não quer. Eu não quero saber se o militar lá ele quer ou não quer, se ele aceita isso ou não aceita. Eu só sei que a responsabilidade das Forças Armadas é de tomar conta do país, do ordenamento jurídico, trazer a paz social e atender os anseios da população. Então a população tem que mostrar o que quer. Ponto. Simples assim. Bom, e já aproveitando, né, para parabenizar a todos que estão nas ruas já, né, há quase 30 dias, porque nós estamos acompanhando in loco, né? Para aqueles que estão perguntando aí, né, vocês sabem que a gente tem que ter cuidado com as palavras. Mas quem é do Rio de Janeiro nos conhece, sabe onde nós estamos, e nós estamos ao lado do povo, juntos com o povo. Ontem, na hora do jogo, né, do Brasil, nós não estávamos assistindo Copa, nós estávamos com o povo. Então, só para vocês sabem, né? Vocês não são bobos, né? Cuidado com gente que fica mandando mensagem para você, as Forças Armadas jogaram a toalha, desistiram, não sei o que lá. Mantenham-se firmes, mantenha postura, seja forte, seja corajoso, só assim que a gente vai vencer. Não caia em narrativa, não caia em narrativa de gente que aparece no perfil com a bandeirinha do Brasil e diz que as Forças Armadas desistiram, desanimaram, que não vão fazer nada, que está cansado, não sei o quê. É tudo uma maneira de tirar a sua esperança e fazer você entregar o país nas mãos dos nossos inimigos. Não caiam nessa narrativa. Mantenham-se firmes. Tenho certeza que nós vamos vencer essa guerra, primeiro por causa de que Deus é conosco, né? Para que o jornalista saiba, né, que ele perguntou ali, se o Deus deles existe, eles vão ver que o nosso Deus existe. Pode ter certeza. Por conta da nossa fé, da nossa persistência e da nossa confiança no nosso Deus. Vai dar tudo certo. Mantenham-se firmes.
Que Deus os abençoe abundantemente, abençoe a sua casa, a sua família. Vai dar tudo certo. Final de semana vai ser grande, tem muita coisa para acontecer. Hoje pode ter coisas favoráveis para nós. Enfim, não vamos ficar aqui cravando nada. Vamos fazer a nossa parte, que é lutar. Muito obrigado pela audiência de vocês. Até mais tarde na edição da noite, ou para aqueles que não estiverem conosco à noite, amanhã, às 10h30 da manhã. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Canuto. E principalmente a vocês, patriotas, brasileiros, guerreiros. Parabéns pela luta de cada um de vocês. Eu estou acompanhando todos os dias em loco. Vocês são a nossa inspiração. A gente só está aqui porque nós nos inspiramos em vocês. Pode ter certeza. Aqui ninguém ganha nada. Você pode reparar, a gente passa a programação toda, não pede nenhum tipo de contribuição financeira, não pede superchat, não pede nada. Aqui a nossa missão, o nosso objetivo é levar a verdade a cada lar brasileiro. E vocês são a nossa inspiração. Muito obrigado por tudo que vocês estão fazendo, porque vocês também estão ajudando a salvar a mim, a minha família, a minha filha, assim como a família do Gustavo, do Canuto. Todos nós juntos, unidos, nós vamos vencer. Um grande abraço.